Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Hoje em contato, Deus, o Espírito Santo, nosso conselheiro. Quando você confiou no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, talvez julgasse que as coisas seriam fáceis. Mas as coisas ficaram mais difíceis para você. E como resultado, você começou a questionar Deus. Onde estava Ele? E por que não respondeu às suas orações, nem guardou a sua palavra? Deus sempre mantém a sua palavra. Ele sabe que todos nós enfrentamos situações e circunstâncias difíceis na vida. Não sabemos que caminho seguir. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos, ele ia enviar-lhes alguém que chamou de conselheiro. Esse ajudante estaria com eles durante toda a vida. O nome dele é Espírito Santo. Deus fez um depósito incrível para todos os que estão dispostos a confiar nele. A Bíblia fala de Deus como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Às vezes muitos ficam confusos com isso. Quero mostrar-lhe um breve diagrama apenas para lhe dar uma ideia de que todos os três são realmente um. Existe Deus o Pai, que é o Criador e o governante soberano do universo. Deus o Filho, o Salvador e nosso Senhor. Deus o Espírito Santo, nosso ajudador e nosso consolador, formam a divindade. Então, nesta mensagem, quero que vejamos o que Deus fez por você, o que está ao seu alcance, o que está depositado em sua conta celestial. Se você já entregou sua vida a Ele, pode extrair dessas impressionantes reservas que Deus depositou em sua conta. O que você faz quando passa por momentos difíceis? Quando você se encontra talvez pressionado contra a parede, sem saber o que fazer, a quem você recorre? Você clama a Deus? Sim. O que desejo que você veja é isso, que Deus especificamente disse, eu lhe enviei um ajudante. Um ajudante é alguém que estará presente com você quando você precisar dele. Na verdade, esse ajudante vai sempre estar lá. Então, quero que você abra a Bíblia no 14º capítulo de João, porque Jesus, logo na noite em que precedeu o dia da sua crucificação, lhes contou algumas das coisas mais impressionantes. Ele os estava preparando porque seria crucificado. Ouça, no dia seguinte. Ele estava indo para a cruz no dia seguinte. Ele estava indo para o túmulo. Ele ressuscitaria e então, em outro ponto, lá fora, ele os encontraria. Mas naquele momento, ele parecia muito triste. Ele fez todas essas promessas e agora está se preparando para morrer. Veja o 15º versículo do 14º capítulo de João. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então, sabendo que ele está se preparando para deixá-los, ele disse, e eu pedirei ao Pai, Jesus promete pedir ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Note o conselheiro com C maiúsculo, para estar com vocês para sempre. Toda a Trindade está referida nesse versículo 16. Jesus disse, estou deixando vocês, mas vou lhes dar um conselheiro, que é uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em nenhum momento você ficou sozinho desde que confiou em Cristo como seu Salvador pessoal. Em nenhum momento você já esteve desamparado. Você pode ter se sentido fraco, mas quando confiou em Jesus como seu Salvador, o selo de Deus veio sobre você, uma absoluta certeza da presença interior do Espírito Santo. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, três pessoas da Trindade, é a sua garantia de que você está indo para o céu quando morrer. Então,
Que participação tem o Espírito Santo em sua vida? Você talvez tenha sido salvo como eu. Eles me disseram quando eu tinha 12 anos de idade: Charles, você é um bom menino e um dia desses você vai morrer e ir para o céu. Foi um pouco duro para mim aos 12 anos de idade. É isso. Seja bom. Muitas vezes nem sempre fui bom. Isso é tudo o que eles sabem. Eles nunca me disseram que eu tinha esse maravilhoso Espírito Santo dentro de mim, ajudar-me a ser o que Deus queria que eu fosse, a fazer o que Deus queria que eu fizesse. Ninguém me disse nada disso. O mesmo Deus que salvou você me salvou. O mesmo Espírito Santo que habita em mim habita em você. Quando penso nas pessoas que vão à igreja durante 50 anos, pessoas que vivem toda a sua vida e nunca conhecem o tesouro de sua vida, vivendo dentro delas, porque nunca foram informadas acerca do conselheiro. Penso acerca de quem você é. Se você nunca ouviu falar do Espírito Santo, você precisa mudar de igreja, porque alguém não está contando a história toda. A história toda é Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, Jesus disse aos discípulos: eu vou embora, o Espírito Santo será o consolador, o ajudante de vocês. Observe isso com cuidado. Qual é a obra do Espírito Santo? O que ele faz na vida de uma pessoa? Desejo que você perceba isso. Eu simplesmente vou dizer a você o que é verdade. Vou lhe dizer que a verdade é acerca de você. Vou contar-lhe acerca desse recurso incrível que Deus depositou em você, a fim de ajudá-lo em todos os momentos da sua vida. Por mais que você esteja disposto a invocá-lo, confie no que ele fará pela sua vida. Eu estou simplesmente dizendo que você tem Deus, o Espírito Santo, vivendo dentro de você. Jesus chamou o Espírito Santo conselheiro, ajudador. Quantos de vocês já precisaram de ajuda? Cada um de nós precisa de ajuda. E temos o grande, infinito, maravilhoso e todo-poderoso ajudante vivendo dentro de nós, disposto a nos dar conselho, orientação e qualquer outra ajuda, quando essa ajuda for necessária. Então, vamos dar uma olhada no Espírito Santo por um momento. Quando você foi salvo, como você foi salvo? Pela obra do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma de suas primeiras obras em nossa vida, é nos convencer do pecado, a fim de percebermos que estamos pecando contra Deus e que precisamos de um Salvador. E ele vive dentro de nós. Portanto, quando você e eu, em nossa vida diária, temos um pensamento ruim ou dizemos alguma coisa indevida, somos alertados pelo Espírito Santo que não devemos tratar alguém da maneira errada ou deixar de fazer o que precisamos fazer. Esse sentimento que recebemos não é apenas um sentimento. Esse é o trabalho do Espírito Santo, lembrando-nos de quem somos, seguidores de Jesus. Isso não deveria estar em nossa vida. O ajudante está trabalhando em nossa vida. Seja você quem for, reconheça ou não, ele está trabalhando em sua vida. O Espírito Santo de Deus está em ação em sua vida. Uma segunda coisa também importante que ele faz em Efésios 1:13, nele, isso é, em Jesus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele diz, vocês creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, um selo naqueles dias significava que algo era autêntico. Também falava de propriedade, também falava de proteção. Temos dentro de nós um ótimo protetor. E assim, Paulo diz, o Espírito Santo de Deus nos selou. Agora, o que isso significa? Para você, por exemplo, que foi ensinado que pode ser salvo e perder a salvação, isso não é verdade. Deus não quebra seus propósitos, seus próprios selos. Ele selou você, que significa exatamente o que dissemos.
Você é possuído por Deus. Deus está vivendo dentro de você. Você está sob proteção divina. E tudo o que precisamos, Ele providenciou. Quando pensamos em termos do Espírito Santo, não estamos falando de algum espírito. Estamos falando da pessoa da divindade que vive dentro de você. Quem pode quebrar um selo divino? O diabo não pode. Você não pode. Você não iria querer. Quando você confiou nele como seu salvador pessoal, ele o selou como um dos seus filhos. Você é para sempre um filho de Deus. Sei o que algumas pessoas estão pensando. Bem, isso significa que eu posso pecar como o diabo e serei salvo. Tente o Espírito Santo dentro de você antes de mais nada. E irá convencê-lo e torná-lo infeliz. Ele vai deixá-lo infeliz por anos, se for necessário. Lembrando que você está vivendo uma vida ímpia. Você está vivendo uma vida profana. Deus não está satisfeito com isso. Você vai perder bênção após bênção após bênção. As pessoas se perguntam: o que há de errado com a minha vida? O erro na sua vida se chama pecado. Esse é o amor incrível de Deus. O Espírito Santo selou você com um selo divino celestial. Você é dele. Ele é seu conselheiro. Então, uma terceira coisa que o Espírito Santo faz é confirmar de maneira simples o que estamos dizendo. Em Romanos 8:11 está escrito que ele habita em nós. Esse, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Temos um presente que é um dom eterno, e esse presente é a marca de que somos propriedade de Deus por meio do Espírito Santo. Quando você e eu pecamos contra Deus, estamos violando seus princípios, violando a própria pessoa do conselheiro que ele enviou para nos selar como um dos seus. Nós somos filhos de Deus. Estamos sob sua liderança divina. Ele diz que o Espírito Santo habita em nós. Imagine-se você acordando todos os dias sendo habitado por um Deus santo, porque você é. O Espírito Santo habita em você. Ele está lá a fim de permitir que façamos qualquer coisa e tudo o que ele exige de nós. Uma quarta coisa que ele faz é nos ensinar. Veja o 14º capítulo de João, o 26º versículo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. No momento em que você e eu fomos salvos, passamos a ter dentro de nós o professor acima de todos os professores. Ele é aquele que nos ajuda a entender a verdade. Ele é aquele que nos ajuda a levar a verdade a outras pessoas. Por exemplo, quando você se encontra numa situação difícil e busca ajuda nas Escrituras, dizendo: Senhor, o que devo ler? Ele é o único que vai interpretar a palavra de Deus. Ele é o único que vai encorajá-lo. Ele diz que é nosso conselheiro. Ele nos ajuda a ver o que Deus pensa da nossa situação e circunstâncias. Nós temos esse recurso incrível que muitas pessoas ignoram. Eles vão dizer: eu não leio muito a Bíblia porque não a entendo. Como você aprende a entender a palavra de Deus? Ao lê-la e ao confiar no Espírito Santo. Pense em quantas vezes você enfrentou uma situação difícil e o que você fez. Você tomou posse de uma mensagem, de uma passagem das Escrituras e você pensou: Deus, tu sabes que eu precisava disso. Sim, ele faz. Ele diz: estou enviando a você um outro conselheiro. Temos um divino ajudante sobrenatural dentro de nós, a fim de nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, é claro, ele nos guiará. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E os seus filhos, por exemplo? Você não quer que seus filhos se envolvam em situações nas quais não sabem o que fazer. O que eles querem é que você se aproxime deles como pai e eles confiem em você para ajudá-los. Ao nos envolvermos em situações e circunstâncias difíceis, o que fazemos? Recorremos a outra pessoa. Não há problema nisso, mas você deve recorrer a Deus primeiro. Ó Senhor, me dê sabedoria e direção. Seja o que for que eu precise de orientação, Ele está mais do que disposto em nos atender, desde que estejamos dispostos a pedir-lhe, crendo no que Ele diz. Quando pedimos algo a Jesus, a resposta dele poderá não ser tão simples e fácil como seria a dos nossos amigos. Antes de tudo, de qualquer maneira, nossos amigos sabem muito pouco acerca das coisas espirituais, mas o Espírito Santo de Deus está disposto a ensinar-nos, mostrando exatamente o que fazer em cada situação. Vejamos então o que a Bíblia ensina acerca dos frutos do Espírito, como está no capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito, isto é, aquilo que o conselheiro produz em nós, veja se esse fruto está em você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vê alguns daqueles que você precisa? Nós precisamos de todos eles. Bem, olhe para isto. Alguém está lhe trazendo muita dificuldade e você se sente muito impaciente, mas você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Você tem o Espírito Santo para lhe dar a paciência dele. Às vezes, por exemplo, alguém que você simplesmente não ama. Na verdade, ele é apenas desagradável, mas você não o suporta. Você senta na igreja, ouve os sermões, se levanta e canta e ora, mas no fundo do seu coração você não pode suportar aquela pessoa. E o que acontece? Você pergunta ao Espírito Santo: deixe-me dizer uma coisa, é incrível como Deus pode mudar sua atitude em relação a alguém com quem você não quer nada. Você acabou de dizer: Senhor, tu sabes que eu não o amo. Esta é uma das razões por que eu o evito. Eu preciso ser diferente. O que você está pedindo em oração é que Deus ame aquela pessoa através de você. Você ficará surpreso com o que Deus fará em sua vida. Isso vai mudar sua atitude e você vai pensar: eu não sabia que era tão detestável. E assim tudo começa a mudar. Por quê? Ouça: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos nós precisamos de domínio próprio. Onde nós o conseguimos? Espírito Santo, quero que exerças o domínio próprio. No que vejo, no que faço, no que ouço, eu quero o teu controle na minha vida. Quando você e eu cedemos ao Espírito Santo todos os frutos do Espírito, o Espírito de Deus começa a produzi-los em nós. E o que acontece? Nossa vida muda. E então, ele também tem uma de suas responsabilidades para nos lembrar. Olhe em João 14, Jesus diz aos discípulos: mas o conselheiro, olhe o C maiúsculo, o Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aqueles 12 discípulos haviam andado com Jesus por 3 anos. Eles tinham visto muito, desde andar sobre a água até alimentar 5.000, curar Bartimeu e levantar Lázaro. Eles viram muito. Agora, observa isso. Então, a vida deles estava cheia de lembranças, de milagres. Mas, de repente, ele se foi. E eles estão aqui, observe isso. Eles não tinham anotações, eles não tinham um bloco de notas, eles não tinham computador.
eles não tinham uma Bíblia. Onde isso os deixou? Tudo o que eles tinham agora eram lembranças. De quantas coisas eles se lembravam. Imagine andar com Jesus por 3 anos, ver isso e aquilo e nunca saber o que iria acontecer. E de repente ele se foi. Esta é a razão pela qual ele lhes disse: fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam cheios, dotados do Espírito Santo, que trará todas as coisas à memória de vocês. Pense em quanto você se lembra do que leu a palavra de Deus. Somos dotados de um tesouro chamado Bíblia. E o Espírito Santo, nosso mestre, nosso guia, é aquele que nos ajuda a interpretá-la. Você pode ler isto, você pode ouvir, mas acima de tudo, você aplica. Deus não nos deixou vazios. Quando você confia em Jesus como seu Salvador, você recebe esse incrível tesouro do Espírito Santo. Então, quando você pensa nisso, pensa em como ele é suficiente. E então, é claro, ele diz que vai nos equipar com dons espirituais no 12º capítulo de 1 Coríntios. O que são os dons espirituais? Talvez haja 7 dons espirituais importantes. Há o dom da profecia, do ensino, da misericórdia, do encorajamento, do serviço, do socorro, da administração. Todos os outros provavelmente caem nesses 7. Você tem um dom espiritual. E assim, ele nos dá os dons e exercita esses dons em nossa vida de acordo com o que ele quer que façamos, a maneira como ele nos chamou para fazer. Você tem dons. É uma questão de pedir a Deus para lhe mostrar, pensando no que você faz, no que você precisa fazer, no que você precisa de ajuda. E ele lhe mostrará o que é isso. Então, é claro, ele nos fortalece. Naquele 1º capítulo de Atos, versículo 8, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ele libertará em nós a energia. Essa é a promessa do Deus Todo-Poderoso. Quando você acha que não consegue dar mais um passo, o que você faz? Você pede ao Espírito Santo para ajudá-lo, para lhe dar força e energia. Observe isso. O Espírito Santo é prático. O Espírito Santo faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele nos equipou em todas as áreas da nossa vida. Então, eu apenas mencionaria um outro, e isso é o que ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Deixem-se encher pelo Espírito. Continuamente permita que o Espírito Santo viva em sua vida, lhe dê orientação, lhe dê direção, preencha suas necessidades, quaisquer que sejam essas necessidades. Ser cheio do Espírito Santo significa que devemos viver na presença consciente do Espírito Santo que vive dentro de nós, a fim de nos ajudar e nos capacitar. Assim, nenhum crente tem desculpa legítima para não obedecer a Deus. Ele lhe equipou para fazer o que quer que você faça, para ter o suficiente do que ele quer que você tenha. Entender o que ele quer que você entenda, ser a pessoa que ele quer que você seja. Você está preparado para fazer e se tornar o que Deus tinha em mente quando lhe trouxe a este mundo. Pense naqueles que nunca ouviram isso. Eles estão apenas vivendo a vida deles da melhor maneira que podem. Você já deve ter ouvido o que dizem. Apenas fazendo o melhor que posso. Isso não é um jeito bom de viver. O melhor que posso não é muito bom. O melhor que ele pode é incrível, absolutamente incrível. Então, o Espírito Santo é nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso amigo, nosso mantenedor, nosso provedor. Ele é tudo. Jesus disse: estou indo embora, mas vou enviar-lhes o ajudante. E quando ele vier, aqui está o que ele fará. Vamos voltar por um segundo ao 14º capítulo de João.
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês, com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora, o que seria mais encorajador do que isso? Amém? Você deve louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por quem Ele é em você. Seja o que for que você faça na vida, não é apenas você mesmo. Você tem 4 vezes Jesus diz do Espírito Santo como o conselheiro, o ajudador que nos capacita. Amém? Pai, quão gratos nós somos. Nós te louvamos por isso, por nos dares o Espírito Santo em todos os dias da nossa vida, para nos permitir fazer e ser o que tu desejas de nós. Eu oro para que o Espírito Santo fale a todas as pessoas aqui. Cada pessoa vai embora encorajada em seu coração, abençoada em seu coração, desafiada em seu coração ou convencida em seu coração. Que o Senhor lhes dê tarefas que se adaptem à tua vontade, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com.